Bom, o Clássica de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre música brasileira, e ninguém melhor para falar de música brasileira do que Mário de Andrade. Eu não sou nenhuma expert em Mário de Andrade, então para isso a gente vai receber a Bianca Maria Binazzi, que é uma pesquisadora, sobretudo na obra do Mário, em Elzie Houston, Oneida Alvarenga, todo esse pessoal maravilhoso que circundou a vida do Mário. Então, hoje o recorte, como ele é uma personalidade de muitas facetas, a gente vai tentar fazer o recorte aqui da música clássica. Para isso, para o passo inicial, o desafio da Bianca Maria foi fazer uma playlist do Mário de Andrade clássico. Então, obrigada, Bianca, do convite. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa, enfim, experiência de fazer o recorte Mário de Andrade clássico. Olá, Bela Clássica! É um prazer estar aqui nessa tela com você, diretamente da roça. Para mim foi muito bom, como eu te falei, foi muito desafiador, porque eu gosto muito da obra do Mário como pesquisador, mas eu sou sempre para o lado da música popular, né? E aí, a primeira vez que a Bela me pediu para fazer uma playlist, eu fiz uma playlist toda cheia de maracatu, ponto do candomblé, cateretê. E aí você me deu esse desafio. Você falou assim, não, Bianca Maria, abre as suas asas do mundo clássico. Então foi muito bom, porque aí eu tive nas últimas semanas, eu comecei a tentar ouvir música clássica pelos ouvidos do Mário. E foi muito bom, porque daí eu percebi, aliás, eu já sabia, assim, não sei se todo mundo sabe, né? Porque a gente vê o Mário sempre como um grande brasileiro, a pessoa que estava mais preocupada em encontrar essa identidade brasileira, pesquisando folclore, as nossas diversidades culturais. Mas na verdade não, mas antes de tudo, e para que tudo isso acontecesse, o Mário foi um grande ouvinte de música clássica. E não só um ouvinte, como ele foi professor de música. No Conservatório Dramático Musical, ele dava aula de História da Música e Estética e também dava aula de piano. Ele deu aula de piano para muitas pessoas, inclusive para a grande musicóloga Oneida Alvarenga, que depois virou uma das principais guardiãs da obra dele, né? Então, assim, o Mário era um grande sabido de música clássica. Não sei como ele tocava piano, mas para ser professor de piano deveria tocar muito bem. E também era um frequentador assíduo dos concertos e recitais do mundo clássico que aconteciam na cidade de São Paulo. Então, o mais legal, assim, para tentar ouvir esse Mário clássico é ler as críticas sobre música que ele escreveu, assim, tem várias que foram publicadas no livro Música Doce Música, por exemplo, a gente consegue ouvir o que ele ouvia. Então ele fala de recitais, fala de Ernesto Nazaré, fala de Chiquinha Gonzaga, fala de Beethoven, e também como professor de música, bem no comecinho da carreira dele, em 1928, 29, 30, por aí, na época do Macunaíma, inclusive, ele lança um compêndio de história da música, que para mim é um livro sobre a história da música, que começa desde a música grega, passando pelo cristianismo, passa por Bach, explica como é que foi nascendo a partitura, como é que foram surgindo as polifonias, até chegar em Stravinsky, e principalmente passando, é um livro de história da música clássica, mas que não deixa de falar dos nossos compositores clássicos brasileiros, e também, clássicos não, né? Eruditos brasileiros, e também dos da América Latina. Então, assim, é um livro muito bom, muito sério, que o Mário, como professor de música, escreveu talvez na ausência de um método. Ainda não existia um livro, talvez, que desse conta, assim, de toda essa história da música. Esse Talvez livro depois foi... pela primeira vez algum estudioso falou sobre música brasileira erudita, né? Enfim, os livros anteriores não mencionava, né? Não estava no mapa ainda. Não estava no mesmo livro que se fala de Beethoven e Bach, né? Assim, como uma parte de uma história da música mesmo, né? Nessa história da música, a gente vai ter lá o canto, como é que chama? O canto gregoriano, e a gente vai ter Ernesto Nazaré, e a gente vai ter Camargo Guarnieri, a gente vai ter Villa-Lobos e outros compositores cubanos, argentinos. É um livro muito bom e muito também... na nossa playlist, inclusive, a gente colocou 2 peças do Bach que ele comenta, e assim, com muitos detalhes, assim, para quem é músico deve ser muito bom de ler. Ele explicando o Cravo Bem Temperado, por exemplo, e a missa em si do Bach. Bach não, João Sebastião Bach, como ele diz no livro. E como que o jovem Mário de Andrade ouvia a música naquela época?
Então, isso é muito importante da gente pensar, porque o jovem Mário, como se deu a formação musical do Mário? Uhum. Eu, pessoalmente, não sei, mas tem uma coisa muito importante para a gente lembrar, que não existia disco na juventude do Mário, na infância do Mário. Então, como é que a gente ia ouvir uma sinfonia enorme, do tamanho de uma, sei lá, de uma nona de Beethoven, né? Como é que ele ouvia? O disco foi se popularizar no Brasil a partir de 1929, 30. Então, o Mário já era um adulto, né? Então, imagina para ele a revolução que foi. É que nem a gente fala, qual a revolução que foi para a gente quando surgiu o Spotify? Nossa, agora eu posso ouvir música e eu não preciso mais comprar o disco. Para o Mário foi assim, nossa, agora eu posso entender o que é essa sinfonia, que eu nunca vi, eu só conhecia ela no máximo de partitura, no máximo de ouvir críticas, né? Então, o Mário foi uma pessoa que viu essa transição da música tocada para a música gravada. E ele usou a ferramenta do disco para uma série de políticas culturais gigantescas e revolucionárias que ele fez aqui em São Paulo, quando ele foi secretário de Cultura, a partir de 36. E quais foram essas iniciativas que ele fez? Então, em 1936, 1935, na verdade, ele é convidado para ser diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. Importante a gente lembrar que também isso era uma coisa que não existia até Mário de Andrade. Não existia uma instituição pública que pensasse em cultura, né? Isso não, enfim. E quem foi o primeiro diretor então desse departamento de cultura? Mário de Andrade. Foi muito assim. Ele fez várias coisas incríveis no campo da literatura, da dança e principalmente da música, já que ele era um grande admirador, né? Então, assim, tem três canais, eu acho que são os mais importantes. O primeiro é a democratização do acesso à música, principalmente a chamada música erudita. Então, como a gente falou, ele reconhecia a importância do disco como um meio de transporte. Agora que existiu o disco, as pessoas poderiam ir para os lugares. Agora eu posso ir para uma sinfonia do Beethoven, já que eu não tenho acesso a isso. Então, ele usou o disco como uma ferramenta para as pessoas terem acesso a outras geografias, a outros tempos. Então, o que ele fez? Ele fez uma discoteca pública que funcionava no Teatro Municipal, que tinha uma coleção, como uma biblioteca, então tinha uma coleção de discos. Então, quem não tinha acesso a disco, que era uma coisa bem para poucos, né, poderia ir lá e ouvir o que quisesse. E mais do que isso, porque daí o Mário falou, mas tudo bem, mas como é que a gente vai formar o gosto? Né? O que a pessoa vai ouvir, né? E aí ele fazia uma coisa muito legal, que eram os concertos de discos. Na verdade, quem fazia isso era o Neida Varenga, que eu falei agora há pouco, que foi aluna dele de piano, uma grande musicóloga, que ele convidou para ser diretora. Ela tinha 20 e poucos anos, e aí ela fazia o quê? Pegava os discos e contava as histórias das músicas. Hoje eu vou contar a história da missa em si do Bach. Hoje eu vou contar a história do quinteto do Shostakovich. Então, Que assim, delícia. a gente ia para esse lugar numa época que era difícil você achar execuções dessas músicas ao vivo, né? E eu ouvia, ainda por cima, com essas explicações preciosas de deguste para você aprender a gostar. Então, assim, esse é o Mário clássico, democratização do acesso. Aí tinha o outro Mário que era, bom, legal tudo isso, mas a gente não tem ainda uma música erudita brasileira. A gente tem uma música popular brasileira riquíssima, maravilhosa, bem resolvidíssima, super diversa. Agora, os nossos compositores eruditos, os nossos compositores da música de concerto, eles ainda estão compondo muito parecido com o que os europeus fazem. Como é que a gente vai fomentar uma escola brasileira de música erudita? E aí, no Departamento de Cultura, ele faz vários incentivos para que compositores começassem a escrever peças inspiradas em temas nacionais, usando instrumentos nacionais, usando formas de ritmar, usando a língua brasileira, os nossos nasais. Então, como é que ele fez esse tipo de incentivo? Ele fez um selo. Ele fez um selo da Discoteca Pública Municipal para gravar os nossos compositores. E aí, até hoje, se você for no Centro Cultural São Paulo, onde está a discoteca, você escuta Francisco Mignone, Camargo Guarnieri, Villa-Lobos.
até mesmo Carlos Gomes, que o Mário reconhecia, né, o papel do Carlos Gomes como um compositor brasileiro, não apenas do Guarani, mas ele bota, por exemplo, o Burrico de Pau, que é uma Sim. sonata muito linda do Carlos Gomes, né, que está no nosso... Então, assim, ele tinha esse compromisso de gravar música brasileira, de fazer concertos públicos gratuitos. Ele criou o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, criou o Coral Paulistano, criou um coral popular, para a gente também virar produtor de música e não só receptor da música que via de fora, né? Essas são algumas das coisas que ele fez pela música. O Mário era muito ligado ao folclore, ao popular, mas ao mesmo tempo ele deu um espaço muito grande para a música clássica. Por que você acha que ele fez isso? O que ele achava importante assim para se preservar a música clássica e fomentar? Boa pergunta. Eu acho que teve várias etapas, né? Eu estou pensando aqui, não sei se é isso mesmo, mas o que eu imagino, né? Primeiro é isso, o Mário teve uma formação na música clássica, ele era um grande conhecedor e um grande admirador. Depois, eu acho que ele faz parte de um movimento que aconteceu no mundo inteiro, que foram esses nacionalismos musicais, né? O mundo inteiro começou a usar a música como uma forma de afirmação da sua identidade, das suas características, usar os seus folclores, né? Mas, principalmente, tem uma parte política do Mário também, que é principalmente a partir do Departamento de Cultura, que ele começa a perceber essas desigualdades, assim, começa a perceber que, embora a música erudita, ele fala que a música erudita não podia ser um negócio, um vaso de mesa, um vaso que você bota na mesa, não tinha que ter tanta firula, não tinha que ser um compromisso social. A música é uma experiência, e uma experiência que fazia bem para ele e que poderia fazer bem para todo mundo, assim, né? O acesso à música é uma coisa que faz bem à saúde. Tem um texto muito bonito dele que a gente até botamos na nossa playlist, o Shostakovich, que ele tenta entender por que o povo russo, nos comunistas, eles tinham o Shostakovich, apesar de ser um compositor de erudito, ele era extremamente popular, assim, o povo, o trabalhador, ele vestia assim, comprava, né? E não era uma coisa assim que em São Paulo ele sentia que às vezes ele era uma coisa muito de elite, e quando você botava o trabalhador para ouvir, a pessoa ou dormia, ou assim, tinha que fazer todo mundo sentir que aquilo pertencia a si, a experiência da música, independente das formalidades, né? E era um compromisso dele, fazer com que as pessoas tivessem acesso. E eu acho que talvez, não sei se ele conseguiu, é legal porque esses concertos de discos a gente tem os relatos da Oneida Alvarenga. E era isso, tinha uma frustração, porque tinha dias que ia uma pessoa no concerto de disco. Agora, quando você botava lá as 4 estações do Vivaldi, lotava. Então, continua assim, igual. acho que é uma coisa que acontece até hoje, assim. A gente ainda não tem muito essa separação. O Mário sempre quis separar, não, juntar, mostrar que música é uma coisa só, não existe clássico, popular. Quer dizer, você pode entrar nessas duas músicas pela mesma porta, não são portas diferentes, né? Mas ainda eu acho que imagino que é um desafio até hoje, assim, né? A gente reconhecer aspectos, coisas que nos sensibilizam na música clássica, assim como a gente recebe quando a gente escuta, por exemplo, um baião, um maracatu, que tá tudo lá dentro, né? Tem aquela parte que a gente falou do Bach, né? João Sebastião Bach, que ele fala o Bach, antes de tudo, ele é intimamente, não, de todos é o menos clássico. Ele é intimamente popular. Por quê? Porque quando você ouve o Bach, ele vai tocar aqui, ó, o seu coração, nada mais popular do que o seu sentimento, né? O que você está sentindo. E a gente ouvindo essa missa que a gente botou na playlist, a gente voa, e você voa para lugares sublimes, para alguma coisa divina, independente da sua religião, se você tem religião ou não, mas você não vai lá para a corte do Strasburger, né? Você vai para um lugar que é só seu, nada mais popular do que a sua espiritualidade, sua sensibilidade, né? E como que era a relação do Mário com os contemporâneos dele, né? Que era Villa-Lobos, Francisco Mignoni, Atali. Ele gostava, ele era crítico, ele colaborava, como funcionava? Então,
Isso é bom. Cada um ele tinha um tipo de relação, né? O Francisco Mignoni foi colega dele no Conservatório Dramático Musical, foi professor, e ele, você vê que eles têm uma relação bem fundida de composição. Se o Mário não é um compositor, ele soprou bastante no ouvido do Mignoni. Então, por exemplo, tem um bailado do Mignoni chamado Maracatu de Chico Rei, que o argumento é do Mário, né? E depois, no fim da vida dele, quando o Mário já está super politizado, super pensando em desigualdade, super pensando na música do trabalhador, o Mário compôs uma ópera muito legal, que chama O Café. E ele deu para o Mignoni musicar. Só que é uma obra tão linda e tão complexa e tão cheia de detalhes, porque o Mário, ele escreveu o texto, todo o texto da ópera, todas as falas, só que ele vai falando, não, aqui vai entrar um arranjo de cordas, só que ele não compõe a música, mas ele dá uma série de detalhes tão precisos sobre como seria essa música, que o Mignoni acabou não compondo. Então é uma obra inédita, ainda que o Kohlreuter musicou, chegou a musicar, mas essa não existe nenhuma gravação, então infelizmente eu não sei como é que foi, deve ter uma partitura disso. Depois o Egberto Gismonti tentou musicar também alguns pedaços, e agora ela fica à espera de um novo compositor que queira musicar isso, assim, porque é uma obra lindíssima, eu acho. Eu escuto ela, eu leio, eu escuto ela, mas ela ainda não existe. Aí que mais tem? Vila Lobos. Vila Lobos já era mais independente, assim. O Mário tinha total respeito pelo Vila, porque o Vila acho que foi um dos primeiros em que melhor fez essa ideia que o Mário coloca no Ensaios da Música Brasileira, né? Que é quase um manual que o Mário escreve sobre como compor uma música brasileira. E o Villa-Lobos já fazia isso, né? Então, o Mário assim, tem muito respeito pelo Villa-Lobos, mas também não tem papas na língua para criticar o Villa-Lobos em alguns aspectos, principalmente criticar a personalidade do Villa-Lobos, assim, sabe? Ele fala, o Villa-Lobos é incrível, mas ele devia ser amarrado para não falar nada. Não devia abrir a boca. Também questiona o Villa-Lobos como regente, mas como compositor, muito respeito. Mas também você não se vê muito o Mário dando muito palpite na obra do Villa-Lobos. Assim. Nos outros, o Mário é mais tipo professorzão, sabe? Não, ficou ruim esse... Participação especial. O Mário para o Guarnieri, por exemplo, para o Mignoni, o Mário vai lá e fala, não, tá muito ruim, tá muito europeia essa parte, odiei essa introdução, adorei essa parte, mas dá para melhorar, você tem potencial, mas ainda não tá bom. E eles tinham essa correspondência com o Mário, assim, embora o Mário não fosse um compositor, o Mário era um cara que era quase como um maestro, né? O Radamés Inhata, ele era bem novinho, mas o Mário apostava bastante no Radamés também. Ele mesmo então não tem tinha nada... muito diálogo. Ele mesmo não compôs nada ou tem algumas coisas que o Mário de Andrade escreveu de música? Então, até onde se sabe, ele não conhece nenhuma composição do Mário, a não ser a Viola Quebrada, que é uma moda de viola maravilhosa, linda, que ele compôs e a gente pôs na nossa playlist em algumas versões. Exato, variadas. Você quer, Isabela? Não vamos deixar todas, porque a gente deixa cada um decidir qual que gosta mais. Boa, porque a gente botou uma com a Inesita Barroso, que tem a letra linda, mas também botamos um Pena Branca e Chavantinho, e botamos também uma com o nosso querido Ivan Vilela na viola, maravilhosa, que é uma das versões mais bonitas. Então, é para você ouvir a música do Mário e falar assim, o Mário também era um bom compositor. Acho que aí depois o Villa-Lobos harmonizou essa viola quebrada também, mas eu acho que ele... Não, desculpa. E depois, enfim, ele teve os contemporâneos gigantes do século XX e nos tempos atuais, há influência ainda de Mário de Andrade na música? Muito, eu acho que há. Por quê? Porque o Mário, então, era esse cara que estava preparando o terreno. Ele não era um compositor, mas ele estava preparando o material para os compositores criarem música brasileira. Então, à frente do departamento de... Bom, o Mário, desde jovem, ele já viajava pelo Brasil e se apaixonava pela nossa música popular. Ia para o maracatu, ia para o terreiro e tentava anotar tudo que ele ouvia para dar esse material para compositores. Assim, olha, eu ouvi um acalanto lindo, ouvi um negócio lindo,
Depois, quando ele entendeu que anotar era muito difícil, porque a nossa música é tão rica em multissons e muitos contextos, ele começou a gravar e filmar isso. Daí, no Departamento de Cultura, ele fez a famosa missão de pesquisas folclóricas, que foi uma turma contratada pela prefeitura, viajar pelo Norte e Nordeste, registrando, tirando foto, gravando. E também na discoteca, esse trabalho foi finalizado pela Oneida Varenga, eles conseguiram fazer 2 livros, um livro duplo, na verdade, que chama Melodias Gravadas por Meios Não Mecânicos, que é todas essas anotações, não só do Mário, mas da Oneida Varenga, do Guarnieri, todo mundo que ia anotando músicas colocava. E esse livro, não só esse livro, mas as gravações da missão, todos os livros que o Mário escreveu, o ensaio sobre a música brasileira, tudo isso ainda é material para a gente criar coisa nova. Né? O Egberto Gismonti não sabia disso, mas numa apresentação do Gismonti que eu fui, ele falou que mudou a vida dele o dia que ele descobriu esse livro, Melodias Gravadas por Meios Não Mecânicos, que aí ele ouviu o Miudinho, que o Villa-Lobos também, que era um acalanto que o Villa-Lobos usou na Baquianas número 4. Aí o Gismonti também faz uma versão do Miudinho, chamada Dança, que está na nossa playlist. E também a Pedrinha Cai, que era um canto de carregadores de pedra, se não me engano, do Rio de Janeiro, que o Gismonti compõe. E aí, até hoje, você vê compositores e músicos e pesquisadores mexendo nesse material do Mário, né? E, por exemplo, a gente botou na playlist uma composição do Daniel Grajew, que, inclusive, estuda Mário de Andrade e Egberto Gismonti, as conexões dos dois. Mas aí o Daniel pegou uma gravação que o Departamento de Cultura fez em Atibaia, e compôs uma música em cima. Isso faz parte de um projeto chamado Jazz Rural, do Henrique Menezes, outro compositor contemporâneo, que pegaram e compuseram novas músicas a partir da pesquisa do Mário de Andrade sobre o samba rural paulista. Então, aqui até hoje tem coisa para fazer. Vou aproveitar para fazer um merchan, já que a Bianca não vai fazer, que também tem a Elzy Houston, que era uma cantora da época do Mário também, né? Que você recentemente no seu projeto Goma Laca, que quem não conhece eu recomendo muito que ouça. E a última edição é justamente sobre a Elzy Houston. O projeto ele pega o repertório dessa época e traz para as vozes atuais, novos arranjos, então fica, enfim, muito familiar para a gente, mas é um repertório da época do Mário de Andrade. Esse último disco está no Spotify, como os últimos, eu recomendo muito. É uma delícia, faz companhia quando você lava uma louça, numa festa, qualquer ocasião. Pois é, eu fui injusta, porque eu só falei dos homens, quando você perguntou do diálogo do Mário com os seus contemporâneos, e a Elzy Houston, ela tá nessa turma, assim, de diálogo, assim. A Elzy, além de ser uma cantora com formação erudita, ela tinha um interesse muito grande pelos nossos cantares populares, e ela trocava muito com o Mário, assim, sabe? A Elzy também viajou pelo Brasil anotando, cantando, e esse trabalho do Goma Laca foi exatamente isso, anotações da Elzy Houston sobre a nossa música popular e releituras. Né? E na playlist a gente botou 2 gravações dela também. Sim. Então, caminhos para gostar de Mário de Andrade. Tem esses livros de crítica, tem essa história da música ocidental que pela primeira vez coloca o Brasil no mapa, tem essa maravilhosa playlist que a Bianca fez, que está aqui embaixo do vídeo para as pessoas verem, ouvirem, né, no caso, que aí são todas as referências clássicas que ele teve como ouvinte, que depois ele influenciou tanto na música clássica como popular. E tem mais algum caminho, Bi, para as pessoas conhecerem um pouco mais de Mário de Andrade? Alguma coisa que você fale, isso aqui também é um caminho muito bom. E o apelo, né, para algum compositor fazer a ópera ou café, para terminar, né? Exatamente! Não, eu vou fazer uma ousadia no nosso vídeo. Eu vou levar o celular carregar. Perdão, Isabela. Tá, tudo bem. Vamos no Lars von Trier. Então, bibliografia básica agora, para gostar de Mário de Andrade. Tá bom assim? Tá bom. É isso. O Mário, como eu estava falando para você, ele é música em tudo. O Mário escrevendo uma receita de bolo
ele está escrevendo em forma musical. É tudo escutável, assim, né? O livro Macunaíma, que é o livro mais conhecido do Mário, que a gente lê para o vestibular, e é uma obra de arte, é música. Para a gente lembrar que o Macunaíma é um papagaio contando a história do Macunaíma numa violinha, né? Ele era um rapidodo, lembra dessa história? Então, Sim. o Mário compôs Macunaíma. Compôs. Tanto que a compositora Yara Renal conseguiu musicar isso, porque tem as métricas perfeitas de uma história cantada, né? Então, tudo que você lê do Mário vai ser muito prazeroso. Eu, pessoalmente, gosto muito de um livro dele, que, na verdade, é um compilado de diários de viagem dele, que é o Turista Aprendiz, para você que amar o Mário em todos os sentidos. Porque lá ele vai falar de comida, vai falar de viagem, vai falar de enjoo no navio, vai falar de mosquito, vai falar de música, vai inventar coisas. Então, às vezes, ele está contando uma história linda sobre uma tribo indígena que ele conheceu, mas às vezes ele também está contando uma história de uma tribo indígena que ele inventou. Porque ele, além de tudo, é um grande poeta e um grande escritor, né? Agora, então a gente fez a nossa seleçãozinha de três livros bons para você ler, para conhecer o Mário clássico, né? Se você é músico ou estuda música, é A Pequena História da Música, que é esse livro que a gente falou, que conta toda a história. Toda a história não, mas assim, que tenta dar conta de uma história da música. Aí, se você não é musicista, uma outra ideia é você ler o Música Doce de Música, para você que é um ouvinte como nós, que são críticas do Mário, textos que ele publicou no jornal sobre a cena musical de São Paulo da época, e também sobre, enfim, ele tem textos sobre Bach, tem textos sobre Ernesto Nazaré, tem textos sobre Paganini, tem textos sobre os nacionalismos musicais, e são escritos assim para gente como a gente, assim, não são textos muito formais de música, são textos que ele escrevia no jornal, muito bons. Inclusive, falei do Ernesto Nazaré e da Chiquinha Gonzaga, porque o Mário tinha uma atenção para esses dois, que na época ainda era meio, mas eles são populares, eles são pagãos, e o Mário falava, preste atenção em Ernesto Nazaré. Teve um concerto do Ernesto Nazaré, uma homenagem ao Ernesto Nazaré no Cultura Artística, que o Mário apoiou muito, e teve gente que estranhou. O Ernesto Nazaré que morreu terceiro... no manicômio, né? Foi. Triste, né? Triste. Mas o terceiro, desculpa te interromper. Sim, e um super compositor, assim, né? E o pessoal chamava ele de pianeiro. Também tinha os pianistas e os pianeiros. O pianeiro era meio, toca piano lá na entrada do cinema, sabe? E isso, pelos eruditos, não era muito bem visto. Só que é isso, Ernesto Nazaré era um incrível pianista e um compositor maravilhoso, né? Então, é uma delícia. A gente botou na nossa playlist. Tá lá, com o Memari, que tem um Ernesto Nazaré. E CD do Memari do Ernesto Nazaré é muito bom, né? Lindo. O Memari é bom porque tem o Ernesto Nazaré e ele acabou de lançar o Conversas com o Bar. É verdade, né? Com a Emanuele, né? Exato. Só coisa fina. E foi bom também porque foi bem Mário de Andrade, assim, João Sebastião Bach. Nossa, como o Bach me diz respeito, como o Bach tem um pouco de pixinguinha, sabe? Então eles fazem umas coisas muito lindas, recomendo. E aí um outro livro legal para você ler, que na verdade é um texto, é O Café. Você, jovem compositor, que tá em forma de poema. Tá no Poesias Completas, volume 2, mas vale a pena ler e entender. Você vai ler e você vai ouvir a música a ópera que o Mário de Andrade imaginou. É uma boa dica. Bom, então é isso. Agradeço aqui a aula que a Bianca deu para gente, para todo mundo, e convido a todos a procurarem essas referências que a Bianca trouxe e também começar essa playlist para conhecer um pouquinho desse universo clássico do Mário de Andrade, ainda tão atual nos tempos de hoje. Então, muito obrigada, Bianca. Algo para encerrar? Muito agradecida, Isabela, pelo desafio. Queria dizer que não foi fácil para mim ouvir, procurar essas músicas. E não é que não foi fácil, foi muito bom, foi muito prazeroso, mas é isso, abriu-se um novo ouvido de Mário de Andrade, Mário clássico. Maravilhoso. Então, me perdoe pelos mugidos e pelos latidos. Imagina, mais Mário de Andrade, impossível. Ficou perfeito.
Então, muito obrigada. A gente encerra aqui o vídeo. Até o próximo. Isabela. Na série Quarenteners. Tchau.